Hoje vamos falar acerca dos extraterrestres chamados Tall White, ou os brancos loiros altos. De onde vieram e o que estão fazendo na Terra? Estes brancos loiros são frequentemente confundidos com os pleiadianos pelas suas semelhanças físicas, mas são muito diferentes. Charles Hall, um veterano reformado da Força Aérea dos Estados Unidos da América, reivindica que os militares dos Estados Unidos têm tido contatos e trabalhado ao lado desta raça extraterrestre, chamada de Tall White, desde os anos 50. Charles Hall descreve estes seres como tendo mais de 2,5 metros de altura, e com aparência humanoide. Tem cabelo loiro branco, e um quadro muscular substancial, embora altamente individualistas. Uma característica similar é que eles têm uma tez branca calcária. A pele é completamente branca, e seus lábios são iguais aos humanos. A forma de eles andarem é muito diferente, uma vez que estão acostumados com uma gravidade de atração mais forte. Eles tipicamente podem ser vistos usando vestes luminosas em forma de macacão. A vida útil deles ronda os 600 a 800 anos. Charles Hall afirma que eles não envelhecem como os humanos, mas que por volta dos 400 anos, eles sofrem um segundo estado de crescimento, e, eventualmente chegam aos 3 metros de altura. São extremamente inteligentes, e processam a informação a uma velocidade muito mais rápida que os humanos. Têm talentos individuais, diferentes capacidades intelectuais e características físicas. A tecnologia deles é muito mais avançada que a humana. Eles normalmente comunicam telepaticamente e também usam telequinésia. O que é interessante acerca deles é que, de acordo com Charles Hall, eles têm 28 dentes, e as suas células sanguíneas são convexas na sua forma, em comparação com as células dos humanos que são côncavas. O padrão de sono dos Tall White também é diferente dos humanos. No planeta deles os dias são mais longos, e normalmente ficam acordados por 2 dias terrenos, seguidos de 2 dias dormindo. A origem e a localização do planeta deles continua desconhecido para os humanos. Mas a estrela Arcturus parece ser muito importante para eles. Charles Hall, através do link telepático que estabelecem com ele, foi capaz de perceber que essa estrela Arcturus, ou algo bem próximo dela, é muito importante para eles. Charles Hall declarou que a casa deles talvez seja noutro lugar, mas que ele suspeita ser uma estrela que fica a 105 anos-luz distante da Terra. Muitas pessoas diferentes relataram terem visto ou encontrado estes seres nos atuais dias, mas o que é muito interessante é que existem muitos registros da pré-história humana, o que sugere a existência e a visita deles há milhares de anos. Na história, muitas culturas afirmam ter encontros com os seres brancos vindos dos céus. Muitos mitos e histórias descrevem-nos como sendo altos, delgados e pele brilhante, olhos azuis e cabelo muito claro ou branco. Na América do Sul, na mitologia inca, Viracocha é interpretada como mestres brancos vindos do céu. De acordo com os incas, os mestres brancos espalhavam ensinamentos de astronomia, artesanato do calendário e espiritualidade.
Por causa dos White visitarem os Incas, estes os consideram deuses. Cronistas do século XVI afirmam que quando os conquistadores liderados por Francisco Pizarro, no primeiro encontro, os Incas, saudaram os deuses Viracochaás, porque a sua pele se assemelhava aos White. Além disso, na mitologia persa, o nome Aura Mazda significa espíritos de sabedoria e tem vindo a ser descritos como espíritos brancos que voam em discos brilhantes. Além disso, na América, como os índios Hopi, encontraram o Fana, que significa irmão branco do céu. Eles dizem que os irmãos brancos lhes transmitiram ensinamentos espirituais e uma natureza filosófica para os nativos americanos. A partir desse dia, eles esperam o retorno do Havana, através dos irmãos brancos. Mas ainda, na Índia, o nome Vajju significa os deuses brancos com asas. Disseram que partilharam conhecimentos antigos com os nativos, e que o deus Vishnu disse para retornarem ao povo, num dia que escolherem e acompanhados por lindos cavalos brancos. De acordo com a escritura em sânscrito, é descrito o mundo, com antigos veículos voadores, chamados Vimanas. Podemos encontrar realmente muitas espaçonaves nos desenhos e pinturas antigas. No que diz respeito a Moisés, as naves espaciais eram as residências dos deuses, e o resto da equipe técnica eram anjos de Deus. A tecnologia dos White desenvolveu-se desde então drasticamente, através da história. Charles Hall testemunhou 3 tipos diferentes de espaçonaves, variando em tamanho, desde uma pequena embarcação nuclear explorada, até uma interestelar nave capaz de viajar rápido a acento agudo velocidade da luz. Estas grandes naves têm aproximadamente 22 metros de altura, por 110 metros de comprimento. Charles Hall diz que a tecnologia das pequenas naves foi partilhada com os militares, mas que as grandes naves permanecem um mistério. Isto foi o que Charles Hall disse, olhando o hangar e observando as instalações. Ele diz: "Eu era a única pessoa com permissão para ver isto, e eu vi as reparações nas instalações bem de perto." Os generais americanos faziam qualquer coisa para manter boas relações com os extraterrestres White, para em troca conseguirem novas tecnologias. A troca foi feita numa base que beneficiasse os altos brancos, e por vezes participavam em reuniões especiais, ajudando com tecnologias desenvolvidas. Charles Hall disse que viu muitas vezes os generais e os White juntos, e que sentavam juntos também em mesas de reunião. Definitivamente os generais fornecem os White com algum tipo de comida requerida, mas que sempre os percebia com sacos de transporte que pareciam pudim de cogumelos. Charles Hall ficou surpreso por eles serem comedores de plantas, e que eles colecionam sementes em várias ocasiões, e que, tal como outras raças de extraterrestres desenvolvidas, eles não comem carne. Também existe um rumor de que o presidente Eisenhower teve reunião secreta com o grupo extraterrestre White, e que estes tentaram convencer os Estados Unidos a desarmar todos os programas de mísseis nucleares, em troca de tecnologias mais avançadas. O evento ocorreu em fevereiro de 1954, na base Edwards Air Force, dizendo que o presidente estava com uma emergência dentária cirúrgica, o que, é claro, foi mentira. Esta reunião não teve algum acordo, porque o presidente Eisenhower
já tinha feito o acordo com os extraterrestres Greys, em que fez um pacto, em que assegurou que os Estados Unidos mantivessem um arsenal nuclear, enquanto recebiam tecnologias avançadas dos Greys. Em troca destas tecnologias fornecidas aos militares dos Estados Unidos, os Greys poderiam fazer experiências e abduções sobre a população, em especial a americana, sem haver perguntas. Charles Hall disse que os extraterrestres Tall White não fizeram nenhum acordo ou tratado com os humanos, pois estavam principalmente ocupados em transferir tecnologias ao governo dos Estados Unidos. Ele disse que os autos brancos ficaram alojados na base somente para usarem o planeta Terra para suas viagens espaciais, e que não tinham planos futuros de colonizar o planeta Terra ou de dominar os governantes. Mostramos a seguir uma pequena entrevista a respeito dos Tall White extraterrestres, com os quais ele interagiu e encontrou, enquanto servia a Força Aérea dos Estados Unidos com base em Las Vegas, Nevada. Do you ever wonder what might lie out there deep in space? Do you want to believe we're not alone, that somewhere in the universe, intelligent life may actually exist? Our next guest says there is life out there. It does exist. Dr. Charles Hall says he spent 2 years working with extraterrestrial beings during his time with the American military. He claims the US military has actually been in contact with alien species for years. And Dr. Charles Hall is here to explain, along with his wife Marie, live from what Bugs Bunny used to call Albuquerque, New Mexico. Now, thank you both for your time. Terrific to have you with us. Firstly, Charles, can you tell us your story of how you managed to come into contact with these beings as you worked with the military? I'm a Vietnam veteran, and I enlisted in the Air Force in July 1964, and I was trained as a weather observer. And I was sent to Nellis Air Force Base, Nevada, outside Las Vegas, Nevada. And for 2.5 years, I was sent up to the gunnery ranges up at Indian Springs, and I was given a clearance to allow me to go anywhere in Dreamland, as long as I was alone. I discovered that up there at the north end of Indian Springs Valley, which you can see on the map, in the state of Nevada here in America, that there was a base which the U.S. Air Force maintained for a group of extraterrestrials who were tall and white. And I, as the duty weather observer, was allowed to go up there, or they were allowed to come down to where I was. And the interaction took place over more than 2 years. Wow. During those 2 years, I also I also interacted to a lesser extent with the Roswell Greys, and I've also personally talked with the extraterrestrials that I call the Norwegians with 24 teeth, who come here from a very nearby star, perhaps Bernard star. And my experiences, my presentations, my books are unique because I'm the only person that I know of that was allowed to interact with the extraterrestrials, the tall whites, for more than 2 years. So 3 different species of aliens you're talking about there, Charles. Yeah, can you describe what they look like, what they were like? Well, I'll start with the tall whites. They're thinner than we are, and they're very frail. Throughout most of their life, they are the same height as I am, 5'11", but they live 10 times longer than humans. They live 600 or 800 years. Wow. But they don't age the way we do. When they get to be equivalent to a human of about 40 years, that means when they're about 400 years, they start growing again instead of aging as humans. Right. And then they go, and this continues, and so that by the time they get to be 600 or 800 years old, they're very tall, 8.5, 9, or 10 feet tall. But this is not necessarily good because
their skeleton grows more than their internal organs. And so there comes a time after 600 or 800 years when their skeleton, their body is tall, but their organs can't support it. The at organism. which time they die a natural death, because they're just flesh and blood creatures like we are. If they injure themselves, it takes them 10 times longer to heal up than a human. Yeah. So there's a trade-off. Yeah, right. They still look fresh as a daisy when they go, though. They look like Tilda Swinton. Hey, just quickly, you had them there. You were working with the aliens on any particular project, or was the military working with the aliens on a particular project? Was there, I don't know, technology sharing or, you know, botanical cross-fertilisation? The U.S. Air Force, and I'm speaking of the mid-1960s, was willing to give them anything they asked for. When I first met them, I was very afraid of them, and every human I met when you come across them out in the desert was naturally very afraid of them, and they were even more afraid of us. It's like running into a gorilla in the wild, where the gorilla is on his home ground. So they had to go through a process of becoming used to being around humans before they could take part in the technology transfer program. I, as the weather observer, was the test human. As an enlisted man, I was expendable, you know. Sure. I was the one they send out to and say, practice talking to Charlie. And Marie, let's bring you in. You've never seen these things for yourself. Are you a believer? Because probably a lot of people watching this morning are going to think, I don't believe him. It's ridiculous. How could it be possible? Well, Charles was very intelligent in that he waited until we'd been married a couple of months before he told me about the extraterrestrials coming into his barracks at night. And he said, well, what do you think? And I said, I really don't care. I have never given any thought as to whether they exist or not, and I really don't care. I've known Charles. We've been married over 43 years. He may be a character, but I am his character reference, and I totally believe that this is real. Furthermore, we have had confirmations from people all over the world. We have never had any serious tire kickers, you know, people who say, well... Well, certainly there seems to be a lot of people, around the world who would support your view on this, who seem to have had their own experiences, but probably not quite as intimately as you. Now, unfortunately, we are going to have to leave it there, Charles and Marie, because we're about to lose our satellite, but you're coming to Australia next week to give a series of talks, and we can't wait to see you. And all the details of your tour will be on our website, so those interested in the life beyond will no doubt be there. Thank you. Good one. Yeah, quite a couple. Well, yeah, I don't know. Did you know, I mean, if you read through the briefing notes on that, some of those aliens left the military base and they went to a show in Las Vegas. Em 21 de outubro de 1954, em Westminster, na Inglaterra, Jesse Rostenbergs e seus 2 filhos avistaram um objeto voar por cima da cabeça deles, pairando depois por cima da casa. Ela disse que viu 2 figuras humanoides com cabelo dourado, olhando para baixo. Eles estavam olhando através de uma janela da nave. Descreveu-os como sendo muito bonitos, com lindos rostos, que jamais esquecerá, apesar do medo que sentiu. Muitos dizem ter sido os Pleiadianos, outros os Tolhuite.